Todos pensavam que ele era um perdedor solitário, mas ele reencarna e se torna o herói mais forte. Kazuga é um perdedor solitário que vive sozinho no Japão, sem amigos ou família. Uma noite, ao voltar para casa, ele vê uma multidão sendo perseguida em um supermercado por um ladrão armado. Quando o assaltante se aproxima com sua faca para atacar duas garotas que tropeçam, ele corre em direção ao criminoso e o derruba no chão. Ele acaba sendo esfaqueado no processo e morre no local sem dizer mais nada. De repente, ele abre os olhos e vê que reencarnou em um mundo completamente diferente. Enquanto a empregada parece muito animada e afirma que ele estava inconsciente há mais de uma semana, sua mãe imediatamente corre para o quarto para verificar sua temperatura, e depois de perceber que ele ainda está com febre, ela pega a empregada Sylvia e corre de volta para a cozinha para fazer uma sopa quente. Ele se olha no espelho, o que lhe traz lembranças de como salvou as meninas, o que o deixa feliz. Ele está explorando os arredores quando Sylvia volta com sua sopa, o que lhe dá a oportunidade de obter mais informações dela. Ele descobre que é Cain von Silford, o filho de 3 anos de idade do alto aristocrata Garm, que é rico e importante o suficiente para ter seu próprio exército. Ele é tão poderoso que, sozinho, impede invasões de outros países e governa uma floresta dos monstros. À medida que Cain aprende mais sobre monstros e magia, ele fica muito empolgado e passa a querer aprender magia. Sua família diz que é muito cedo para ele e recomenda que comece a estudar os livros primeiro. No entanto, até seu batismo, ele aprende rapidamente a magia do fogo e continua a praticá-la secretamente quando ninguém está por perto. Ele também começa a ter aulas com sua irmã mais velha, Riene, sobre a história do reino e de seu povo. 2 anos depois, no dia do batismo, ele vê o mundo pela primeira vez. A caminho do templo, seu pai diz que informarão aos deuses que ele completou 5 anos e receberá bênçãos para aprimorar sua magia e habilidades. Quando a cerimônia começa, uma luz estranha brilha das estátuas, e Cain é levado ao mundo dos deuses, onde dizem que o esperavam. O pai o instrui a falar sobre sua reencarnação. Lime, deus da vida e morte, diz que ele foi reencarnado por suas boas ações a pedido do deus da terra, e a preservação de suas memórias foi um erro. Isso o ajudou a aprender magia rápido. Caim agradece, e antes de retornar, os 7 deuses o abençoam por seu sacrifício, tornando-o poderoso com habilidades de nível 10. Como esse fato é muito incomum, ele decide mantê-lo escondido para evitar perguntas. Mais tarde naquela noite, quando estão jantando, a discussão sobre a estranha luz volta à tona, o que os deixa curiosos sobre seu status, ao verem seu poder mágico insano e suas habilidades. Seu pai o adverte para não deixar ninguém ver seu status, pois isso poderia ser visto como uma ameaça ao país, e ele poderia ser colocado sob o controle do Estado. Garon também adverte os criados para que não falem nada sobre o assunto, e diz a todos que não o mencionem nem mesmo na festa de inauguração. De volta ao seu quarto, Cain encontra um livro sobre magia de invocação em cima da cama, e vendo que não há ninguém por perto, foge para o quintal para tentar invocar monstros fofos e bonitos. No entanto, ele acaba acidentalmente invocando um gigante assustador, que imediatamente começa a atacar sua irmã que estava passando por ali. Cain está chocado e não consegue se mover, mas tem flashbacks do supermercado que o fazem voltar à realidade, e ele salta para salvá-la. Ele imediatamente usa seus punhos de fogo para tentar dar um soco no monstro, mas a fera é muito astuta, e bloqueia seu soco antes de dar um soco no estômago de Cain, o que o faz voar para longe. Pensando rapidamente, ele usa o feitiço de invocação reversa que aprendeu recentemente, que imediatamente consome o monstro, eliminando-o da existência. Cain imediatamente cai e perde a consciência. Sua irmã, preocupada, corre até ele para ver se está bem. Vê-la chorar o machuca, e ele se esforça para se sentar, aliviando-a. Quando ela vai chamar o pai, ele a impede, dizendo que está bem. Ver seus sorrisos traz lembranças dolorosas das garotas chorando no supermercado por causa dele. O que o leva a... Ele decide proteger todos e preservar sorrisos. No dia seguinte, na festa, seu pai pede que declare seus planos e ele anuncia que quer ser aventureiro para alcançar seu objetivo e conhecer o mundo. Ao voltar, Garm contrata um tutor para Cain, pois ser aventureiro requer estudo e treino. Mais tarde, Cain está lendo na cama, ansioso para conhecer seu tutor, imaginando se é um cara musculoso ou uma bruxa. Sylvia diz que os tutores chegaram. Ele corre para a janela e vê 2 garotas indo à mansão. Tentando se teletransportar para encontrá-las, acaba no telhado. Lá fora, empolgado, ele cai de cabeça no tutor. Após o constrangimento, o mordomo apresenta Millie e Mina. Elas entram na mansão para uma reunião com Garam, onde Cain descobre que Naina é uma elfa. Ele nunca viu um elfo antes, então é uma surpresa. Após conversarem, as tutoras fazem um contrato de 3 anos para treinar Cain como aventureiro. A primeira aula é de esgrima, e Naina pede que ele pratique alguns golpes para que ela possa observar suas habilidades.
Ao vê-lo praticar, Naina afirma que ele pode ser mais forte que Millie, o que fere seu ego, levando-a a desafiá-lo para uma batalha simulada. Cain balança sua espada de madeira, que Millie consegue bloquear, mas ao mesmo tempo, sua força e habilidades afiadas as chocam, e tornam difícil acreditar que ele tenha apenas 5 anos de idade. Naina supõe que ele deve ter recebido a bênção do deus da guerra, o que Cain confirma e diz a ela que não deve contar isso a ninguém fora de sua família. Millie se cansa de toda a luta e diz a ele para começar as aulas de magia com Naina, enquanto ela descansa um pouco. Quando Naina decide começar do básico, Cain a informa que já praticou o básico do livro e passa a demonstrar sua magia, convocando uma bola de água, uma bola de fogo e balas de pedra. Naina se surpreende que, mesmo precisando de muito treino para evitar magia sem canal aos 5 anos, ele controla todos os elementos e suas balas de pedra danificaram a parede, sugerindo que foi abençoado pelo deus da magia. Enquanto discutem, Cain convoca sua caixa de itens e presenteia com uma toalha, chocando ainda mais, já que só aventureiros de alto nível têm esses itens. Caixas. Quando os tutores lhe dizem que não podem lhe ensinar nada porque ele já é muito mais poderoso do que eles, ele pede que o levem para fora para praticar magia, e eles acabam concordando com o pedido. Eles levam o caso ao seu pai e dizem que ensiná-lo magia de nível intermediário dentro das paredes pode fazer com que a mansão exploda. Garm concorda relutantemente com as condições de que Cain deve estar de volta antes do pôr do sol, não deve ir muito longe e deve estar atento aos seus limites. Assim que Cain está todo blindado, eles começam a caminhar para fora dos portões da cidade, até chegarem a uma ampla planície verde e vazia, onde ele pode praticar magia sem perigo para ninguém. Quando Naina o instrui a atacar uma rocha com magia, ele acidentalmente invoca uma parede de fogo muito poderosa, que explode seus tutores e deixa uma cratera no chão. Mesmo depois disso, ele não está nem um pouco cansado, o que choca ainda mais os tutores, pois isso significa que ele pode ter um imenso poder mágico. De repente, os tutores ouvem algum som vindo dos arbustos e pedem imediatamente para Cain ficar em silêncio. Um coelho assassino aparece de repente e salta em direção a Millie, que rapidamente desvia com sua espada. O coelho então avança para Cain, mas ele consegue se esquivar habilmente e dispara balas de ar, derrubando o coelho. Os tutores parabenizam Cain pelo feito e mencionam que ele pode vender os materiais do coelho, mas ele decide mantê-los consigo. Em vez disso, ele coloca na caixa de itens para mostrar à mãe e irmã. Comovida, Millie concorda, mas recomenda que ele casse mais para ganhar dinheiro, e pede a Naina que busque. Nina usa magia para procurar alvos, e encontra um grupo perto. Antes de irem, Cain pergunta a Nina como fez e tenta imitar. Surpreendentemente, ele usa com sucesso e descobre o número exato de alvos, algo para magos treinados. Antes que as meninas superem o choque, Cain corre e destrói um monstro com magia de fogo. Naina e Millie derrubam um monstro cada, usando cajado e espada. O último monstro tenta atacar Cain, mas ele o empurra ao chão com bastão e espada. Bala aérea. Quando o coelho recupera o equilíbrio, ele foge para a floresta e Cain o segue. No entanto, as meninas o impedem, pois a floresta está cheia de monstros fortes, e lhe dizem que, a cada poucas décadas, eles despertam, e alguns deles atacam a cidade. Elas lhe dizem que ele só poderá matá-los e proteger a cidade se for um aventureiro altamente habilidoso, o que o motiva ainda mais a treinar duro. Mais tarde, Cain verifica seu status e se surpreende ao ver que subiu para o nível 8. Ao perceber que os deuses lhe deram a característica 100x XP, ele acha que querem matá-lo e os amaldiçoa por arruinar seus planos de aventuras. No dia seguinte, ele se confunde quando seus professores o levam na direção oposta aos portões da cidade para o treinamento. Millie comenta que ele precisa enfrentar um monstro mais poderoso, então eles decidem ir até a guilda para procurar mais informações. Cain, encantado como se estivesse em uma história de aventura, caminha empolgado em direção à recepção acompanhado por seus tutores. Eles perguntam à recepcionista qual monstro é mais forte que o coelho assassino. Ela responde que é o lobo. Porém, ela não tem novidades sobre novos avistamentos. Millie está preocupada, mas se lembra do poder de Cain e confia que ele pode lidar com a situação. Um homem corpulento, com aparência de gangster, se aproxima deles e começa a zombar dos tutores, convidando-os para beber com ele. No entanto, eles recusam o convite. O homem se enfurece, levanta Mana pelo braço, e ao mesmo tempo, 2 de seus comparsas seguram Millie. Quando o gangster está prestes a tocar o rosto dela, Cain agarra sua mão e pede educadamente que ele o deixe em paz. As meninas pedem que ele fuja, mas ele se mantém firme e dá um tapa no braço do gangster. Quando ele se recusa a soltar Mina, derrubando-o no chão, o gangster se levanta, mais furioso do que antes, e dá um soco em Cain. O garoto consegue se esquivar e dá um chute no joelho do bruto, fazendo com que ele perca o equilíbrio e caia de cara no chão. O gigante se levanta para dar um soco em Cain,
Mas ele se esquiva novamente e lhe dá um chute no pé, o que faz com que o gangster fique completamente enfurecido e puxe sua espada. O gangster lança golpes em super speed contra o garoto, mas ele sempre salta para fora do caminho. Ainda mais irritado do que antes, ele aumenta a força de seu ataque, mas Ken detém sua lâmina com um dedo e o joga para fora da guilda sem nenhum esforço. Ele então muda seu foco para seus companheiros, que colocam uma faca na garganta de Millie para evitar que o garoto os ataque. Apesar disso, Kane corre corajosamente em direção a eles com uma espada e consegue expulsá-los da guilda também. Seus tutores lhe agradecem e ficam muito impressionados com sua capacidade de se envolver em combate corpo a corpo, bem como com sua forte magia, e logo decidem não perder mais tempo e ir para a floresta. Depois de praticar magia por um tempo, eles se deitam em um cobertor HM na grama e almoçam antes de voltar para a mansão. Os 3 anos seguintes transcorreram tranquilamente, com Ken treinando muito sob a orientação da garota. Um belo dia, quando ele volta para casa depois do treinamento, Sylvia lhe traz uma muda de roupa e o informa sobre a recusa da professora em prorrogar o contrato. Ela pergunta se ele quer pedir a Garm que faça algo a respeito, mas ele se recusa, dizendo que não quer ser dependente. Em vez disso, decide recompensá-los por terem sido tão bons com ele durante esses 3 anos. De repente, ele se lembra de que Millian sempre quis uma bolsa mágica, mas não podia comprá-la, pois era muito cara, e decide fazer uma para os dois. Mais tarde naquela noite, ele se teletransporta para a floresta para conseguir alguns monstros para a bolsa. Ele entra na floresta e encontra um ogro de sangue gigante, que ele decide que seria perfeito para a bolsa vermelha que ele quer fazer. Ele o derrota facilmente com uma grande explosão de fogo e o captura em sua caixa de itens. Em seguida, ele procura um dragão de terra para a bolsa verde de Nina, lança outra explosão e o captura. Depois de coletar todo o material necessário na torre de vigia perto do castelo, o guarda de Garm, que viu essas explosões de fogo parecidas com vulcões, dispara um alarme de invasão de monstros e um exército liderado por Garm começa a se dirigir na direção dessa explosão. Isso também causa pânico entre os civis, que começam a rezar em seu caminho. O exército descobre uma enorme cratera na floresta causada pela explosão e é recebido por seu informante no local, que diz não ter encontrado nenhum monstro, apesar de ter procurado por tanto tempo. Quando Garm está se perguntando quem foi o responsável pelas explosões, ele percebe o lenço de Ken na cratera e fica irritado com o filho por causar pânico desnecessário. No dia seguinte, em seu último dia juntos, as meninas estão observando Ken neutralizar facilmente uma matilha de lobos com suas balas de ar comprimido quando a tristeza as atinge. Quando Ken captura todos os lobos em sua caixa de itens, ele anuncia que terminou o dia, e seus professores vão até ele para se despedir. Ele lhes agradece por tudo e tira de sua caixa de itens as bolsas mágicas que fez para eles e as entrega. Quando ele diz que fez as bolsas sozinho, derrotando monstros, as meninas ficam sem palavras, pois esses monstros só são derrotados por grupos de nível. A capacidade das bolsas as choca, e Ken percebe que é um item de classe do Tesouro Nacional. Antes de se despedirem, os professores prometem estar sempre a um telefonema de distância. Anos depois, Ken se aventura sozinho e encontra um dragão vermelho gigante. O dragão tenta mordê-lo, mas ele desvia e salta na cabeça do dragão, esfaqueando-o com sua espada. O dragão cai e Ken é lançado longe pelo impacto. Ele verifica se o dragão está morto e se impressiona com suas estatísticas ao pensar em seu nível, após derrotar um oponente tão difícil. 2 anos depois, vai com a família para a capital para sua estreia, um evento obrigatório para filhos nobres. Hein está ansioso para estudar, mas Ken só começará aos 12. Ele decide apoiar a guarda e usa magia para vigiar. Percebe uma batalha e avisa seu pai que os monstros são mais numerosos. Garm envia guardas para ajudar, mas não chegarão a tempo. Então Ken decide se juntar. Ele salta da carruagem e usa magia de vento para se apressar. No local, Ken vê mais de 50 monstros atacando a carruagem de uma princesa, e todos os guardas, exceto um, foram derrotados. Quando um monstro ataca o último guarda, Ken pula atrás dele na carruagem. Ken, então, voa em direção ao bando e mata o monstro com um cortador de ar enquanto dá uma cambalhota para entrar na batalha. Em seguida, ele voa em direção ao grupo e mata monstro após monstro em ambos os lados, usando suas balas de ar. Ele dispara no ar, cortando um dos monstros maiores, e olha para trás para ver mais 3 monstros se movendo em direção ao guarda, enquanto percebe que eles estão muito próximos do guarda, para que ele possa usar magia sem machucar o homem. Ele tira sua espada da caixa de itens e avança em direção aos monstros, cortando-os pelas costas. Em seguida, ele volta sua atenção para o monstro-chefe. O chefe tenta esmagá-lo com sua garra, mas Ken se esquiva, pula alto no ar e entoa sua espada para incendiá-la antes de golpear a cabeça do monstro com ela. O monstro é cortado ao meio e desaparece. Mas quando Caim se dirige ao guarda para falar com ele, ele se assusta e pede que Caim fique onde está. Quando Caim finalmente se apresenta, os guardas de Garon chegam ao local e avistam Caim junto com os monstros mortos ao seu redor. Nesse momento,
o guarda da princesa desaba, e Caim prontamente corre para oferecer ajuda. Ele utiliza sua magia poderosa para curar os ferimentos de todos os presentes, e em seguida, gentilmente pede que todos descansem e se alimentem bem, para que possam se recuperar completamente. Como todos os guardas estão mortos, ele cuidadosamente os coloca na caixa de itens. Garm chega e, observando a cena, pede aos guardas que o informem depois. Ele reconhece o brasão da carruagem do Duque, e ao verificar os passageiros, a princesa da terra diz à senhora Garm: "Eu não sei o que fazer." Silk, a filha do Duque, sai da carruagem. Quando estão no meio das apresentações, Teles desmaia devido ao trauma. Cain rapidamente usa sua magia relaxante para acalmar as duas garotas, o que faz com que elas se sintam em um jardim cheio de rosas e faz com que toda a dor e exaustão desapareçam. Em seguida, Cain retira sua magia, o que traz as duas garotas de volta à realidade, e energizadas e inspiradas pelo garoto, elas começam a lutar para falar com ele. Eles descobrem que ele também, como eles, está viajando para sua estreia, e o convidam para viajar com eles, e o arrastam para a carruagem, pois a presença dele os faria se sentir seguros. Cain implora a seu pai chocado que o salve das garras deles, mas eles conseguem colocá-lo na carruagem e partem. O tempo passa muito rápido, graças ao fato de as garotas falarem o tempo todo para ele, e logo eles chegam à cidade de Ronoma, onde decidem parar por um dia. Quando chegam a Renoma, Cain tenta escapar das meninas e descansar um pouco, mas elas insistem que eles fiquem juntos para que ele possa mantê-las a salvo de um ataque de monstro ou de pesadelos. Cain concorda relutantemente e os três dividem um quarto individual, no qual as meninas puxam suas camas o mais próximo possível de Cain. Na manhã seguinte, quando o grupo começa a se movimentar novamente, Cain está com muito sono, pois a ansiedade de ter duas garotas praticamente na mesma cama que ele manteve o garoto acordado. Depois de mais alguns dias de viagem, o grupo chega à capital real. Ao desembarcarem em frente ao Palácio Real, o vice-capitão da Guarda Real, Jimmy Von Gazar, conta a Cain que a história de sua coragem já chegou à capital e o agradece por proteger as meninas e trazer seus companheiros de volta para casa. Enquanto preparam os corpos dos guardas mortos para o funeral, Dain informa a Cain que ele foi convocado pelo rei. Algumas horas depois, Cain é escoltado até a sala do trono para se encontrar com o rei, onde o locutor narra o incidente da batalha para o público presente na sala. Como recompensa por salvar a vida da garota, o rei faz de Cain um barão e lhe dá dinheiro e uma mansão própria. Um dos cidadãos se apresenta para protestar contra a concessão de uma recompensa tão grande a uma criança de 10 anos, mas o rei o cala, dizendo que sua decisão é irreversível. O rei dispensa a corte e chama Cain e seu pai para uma audiência no salão. Quando Garm pergunta sobre Cain ter recebido o título de nobreza sendo menor e não órfão, o rei diz que um garoto tão talentoso e poderoso não pode ficar sozinho, por isso foi nomeado barão. Após discutir seu emprego, o rei e o duque oferecem as mãos de suas filhas a Cain, já que compartilhavam o mesmo talento. Ele oferece uma cama e exige que ele concorde, apesar dos protestos. Dias depois, Cain visita os deuses para ver seu status, e por seu número incrível, eles oferecem que se torne um semideus. Pedem que use seu conhecimento anterior para tornar a vida no reino interessante e divertida, e ele aceita. Mais tarde, quando Riane faz compras, Cain se entedia e sai da loja, encontrando sua amiga Palma, que está em. A jovem de 18 anos vai à cidade para treinar na loja de seu tio. Quando o tio dela sai para cumprimentá-lo, Cain lhe diz que está curioso para conhecer a loja e entra com eles. Uma vez lá dentro, observando a capacidade de seu tio Temenas, Cain pergunta se ele pode produzir e vender um item recreativo que tem em mente, cumprindo sua promessa aos deuses. Depois de lhe explicar o que é o jogo Reverse, ele lhe paga um investimento inicial, sai da loja e se depara com um Rhine furioso que ele havia esquecido sobre. Mais tarde, quando ele está com sua irmã, uma empregada da UH entra no quarto para lhe trazer uma mensagem de Temenas pedindo que ele vá até a loja. Ao chegar à loja, Temenas lhe mostra o protótipo do tabuleiro e Cain fica satisfeito com sua aparência. Demonstra como jogá-lo, e ao vê-lo, o lojista tem certeza de que ele será vendido com sucesso. Cain recomenda que ele faça 2 versões diferentes para o público e para os nobres, e lhe dá mais dinheiro para ajudá-lo a iniciar a produção. Depois que todos esses detalhes são finalizados, Jimenez recomenda que eles assinem um acordo e o apresentem ao deus do comércio, para que o deus impeça que todos, com exceção deles, produzam o mesmo produto por 3 anos. O protótipo desaparece, o que marca o sucesso do contrato, e eles decidem começar a vender em 1 mês. Ele encomenda um conjunto sofisticado para ser concluído antes de todos para dar à casa real e parte para sua mansão. Assim que ele entra, é retirado às pressas quando a cerimônia de débito está prestes a começar. Antes de entrarem no salão da cerimônia, seu pai o avisa para ficar em alerta máximo. Quando estão atravessando o salão, Cain percebe Corzino, o nobre que se opôs ao seu título de nobreza com seu filho Habit. Cain decide ignorá-los, e por fim, ele e sua família se deparam com o Duque e Silk, e o rapaz e a moça se deixam levar pelo flerte. O Duque interrompe a conversa para trazê-los de volta à realidade e seguem caminhos separados na festa. Logo, trombetas anunciam a chegada do rei, que aparece no topo da escada com sua família, e a cerimônia começa. Quando Garm e a família sobem para prestar respeito à realeza,
Cain entra novamente em seu modo mulherengo e começa a flertar com Telos, o que faz com que Garm e o rei se irritem. Em seguida, Cain oferece ao rei o nobre tabuleiro reverso que ele trouxe para eles. Para distraí-lo, o rei marca um encontro entre ele e Cain na sala de estar após a cerimônia, para que o garoto possa ensinar-lhe o jogo e o rei possa conversar com ele sobre sua filha. Depois que eles saem, Garm pede licença a Cain para ir conversar com alguns conhecidos, e aproveitando a oportunidade, Silk se aproxima para conversar com ele. Enquanto conversam, Rabbit e seus lacaios se aproximam e Rabbit começa a flertar com Silk, mas ela o trata com frieza. Quando eles confundem Cain com o filho de um barão, e portanto, abaixo de sua posição, começam a intimidá-lo, e por fim, decidem sair para provar quem é o mais forte. Do lado de fora, um dos lacaios invoca sua magia de raio e lança uma bola de fogo fraca em Cain, da qual ele se esquiva facilmente. Em seguida, o outro lacaio tenta atirar balas de pedra nele, que são tão lentas que ele facilmente sai do caminho também. Quando eles estão prestes a lançar outro ataque contra ele, Silk os interrompe e os coloca em seus lugares, dizendo a eles quem Cain realmente é. Os garotos assustados prestam seus respeitos a ele e saem correndo. No momento em que Silk pede Cain em namoro, Telos sai para o jardim, curioso para saber o que aconteceu. Quando Teles descobre sobre o encontro, Cain promete um encontro a ela também, o que o rei ouve ao aparecer de repente. Cain teme ser repreendido por criar sua filha, mas as moças se aconchegam nele, irritando o rei. Mais tarde, no salão, o ministro entrega a Cain as chaves e um mapa de sua nova mansão. Ele o informa de que o rei não se juntaria a eles hoje, pois estava tão empolgado com a brincadeira de reversa com o garoto, que o ministro teve de se certificar de que ele ficasse longe e cumprisse seus deveres. Cain dá um suspiro de alívio quando, de repente, o duque entra correndo para pegar o garoto antes que ele saia para que eles possam brincar juntos. Por fim, um grupo de cortesãos faz fila para jogar com ele. Após os jogos, ele segue o mapa até sua nova mansão, chegando a uma casa abandonada. Rezando para que não esteja assombrada, gira a chave, abre a porta e entra. Sem eletricidade, invoca uma luz mágica para explorar. Usa magia para limpar e consertar rapidamente, tornando o lugar habitável. Finalmente, deita na cama, absorvendo os detalhes da nova casa, quando Sylvia aparece com suas novas criadas e um mordomo, Coran. As criadas se preparam para receber sua bagagem, enquanto o mordomo o lembra de que, como seus irmãos mais velhos, Jean e Alec, estão voltando hoje, ele deve ir à mansão de Garm. Durante o almoço na casa de Garm, quando sua família manifesta interesse em conhecer a mansão, Cain os leva para fazer uma visita guiada, e eles ficam surpresos com a limpeza e a novidade da mansão. Cain mostra os vários recursos mágicos de sua mansão para a família, e seu pai lhe explica que, de acordo com a tradição, ele deve fazer uma festa de inauguração. Mais tarde, depois que sua família vai embora. Quando Cain está se preocupando com a lista de convidados e o cardápio da festa, Sylvia o aconselha a parar de se preocupar tanto com a formalidade e a ser ele mesmo ao receber os convidados. Isso o inspira a trazer coisas de sua vida passada, para tornar a festa única. Ele invoca seus próprios óculos exclusivos para presentear os nobres em vez da cerâmica padrão, e apresenta alimentos e bebidas de seu mundo. Naquela noite, os nobres de toda a cidade se reúnem em Canês para a inauguração, e todos desfrutam das comidas e bebidas exclusivas. Em meio à folia, Corzino chega e começa a zombar de tudo sobre a festa, e Cain pede ao rei que coloque o nobre desonesto em seu lugar, e a festa continua com sucesso. Alguns dias depois da festa, o primeiro-ministro Magna pede a Cain que entregue alguns materiais dos monstros. Quando chega ao castelo, ele encontra Jimmy, que lhe pede para deixar os monstros enormes no chão, para que os cavaleiros cuidem deles. Mais tarde, quando ele está prestes a sair, Jimmy o detém e pede que ele o acompanhe no treinamento dos cavaleiros. No campo de treinamento, Jimmy apresenta o barão aos outros cavaleiros, e para aumentar a diversão do treinamento, os comanda para uma batalha simulada contra Cain. No início, os cavaleiros subestimam o garoto e decidem enfrentá-lo um a um. Cain usa sua magia para impulsioná-lo pelo campo de treinamento na velocidade de Deus, e desarma o primeiro guarda antes mesmo que ele perceba o que está acontecendo. Observando seu poder, eles decidem atacá-lo de uma só vez, e quando estão prestes a começar, a comandante, Tifana von Rebelt, percebe e desce ao campo para impedir que os guardas ataquem um garoto. Quando Jimmy lhe apresenta Cain, ela saca sua espada e o desafia para um duelo. Embora ele tenha apenas uma espada de madeira, a comandante golpeia sua espada e salta para longe dele para ganhar distância. Fortalecendo-se com magia, ela salta em direção a ele para atacar, mas Cain pula em uma parede próxima para se esquivar. Depois disso, eles correm um em direção ao outro, e suas espadas se chocam no ar várias vezes na velocidade de Deus, e a velocidade da batalha continua aumentando. Ao cair no chão, Cain usa magia para correr em sua direção e finge atacá-la. Quando ela golpeia com a espada, ele se teletransporta para trás e coloca a espada em seu pescoço, simbolizando sua derrota. Impressionada, ela decide se casar com ele. Ele menciona ter apenas 10 anos, e ela diz que, como elfa, viverá 300 anos, e pode esperar por ele.
Quando ele a lembra de que ela não pode tomar essa decisão sozinha de repente, ela pede a Jimmy que marque uma audiência com o rei para discutir esse assunto e pede que ele leve o garoto, apesar de seus protestos. No salão, quando Tiffana informa o rei sobre sua decisão, ele fica furioso com Cain e pede que ele lhe conte tudo. Ele continua explicando que Tiffana é a princesa do país élfico Rebelt, e que o fato de ela cortejá-lo significa muito. Ele a informa sobre seu noivado com Silk e conta, mas isso só a deixa mais ansiosa para se casar com ele. E um rei frustrado pede que ela primeiro escreva para seu pai Raizen sobre isso, e então eles podem continuar essa conversa. Ela então se despede do rei e arrasta Cain com ela para a arena. Seu imenso poder, que o ajudou a derrotar o cavaleiro mais forte do país, aumenta as suspeitas do rei, e ele resolve descobrir a verdade sobre sua identidade depois. Naquele dia, Tiffana chama Cain todos os dias para um duelo, o que o cansa. E um dia ele tenta fugir, mas Jimmy o pega e o arrasta de volta ao salão do palácio em resposta à convocação do rei. No salão, onde todos os homens importantes estão presentes, Magna lhe entrega o livro de magia imperial, escrito pelo primeiro rei, para que ele descubra quem é. Cain fica empolgado com o livro, e ao lê-lo, o rei revela que nenhum deles pode ler o livro, pois ele está escrito em japonês. O rei está falando um idioma que eles não conhecem. Assim, o rei o confronta e pergunta quem ele é. Percebendo que não pode mais enganá-los, ele decide contar-lhes sua verdade, mas somente se eles jurarem mantê-la entre si. Ele lhes conta tudo sobre sua vida anterior, o que faz Garm questionar se ele realmente é seu filho. Ele garante que é, e que os próprios deuses disseram isso, sem perceber que o fato de ele ter encontrado os deuses seria um choque para todos. Quando ele abre seu status a pedido deles, eles percebem que ele não é um humano, mas um apóstolo de Deus, e que sendo esse o título mais alto do mundo, todos deveriam saber disso. Com isso, Caim conta sua vida desde que reencarnou, e diz a eles que está satisfeito com o que tem, e com quem é agora. Assim, ele pede que eles mantenham segredo, para que ele possa continuar vivendo essa vida feliz. E pede que eles continuem a tratá-lo da mesma forma. Nesse momento, Tiffana entra na sala com uma carta de seu pai, que inclui uma certidão de casamento para se casar com Cain, e o arrasta animadamente de volta ao campo para um duelo. Interessado no livro do primeiro rei Yuya, ele começa a estudá-lo com mais atenção ao longo dos anos. Quando encontra uma página em que Yuya fala sobre si mesmo e descobre que ele também era do Japão, lê que ele também reencarnou neste mundo, após ser morto em um acidente com um caminhão. Enquanto ele está imerso na história, é interrompido por Silken, que diz para ele entrar na biblioteca, e quando vê um livro, supõe que ele está estudando para o próximo exame de admissão, e anuncia que também se juntará a ele. No entanto, ele ganha coragem e lhes diz que não vai se juntar a eles, nem hoje, nem amanhã, e foge. Justamente quando ele consegue escapar deles, e suspira de alívio, Tiffana corre em sua direção, chamando-o. Ela o convida para um duelo fora da capital, mas, rejeitando-a também, ele foge novamente. Como é seu aniversário de 12 anos, e hoje é o dia em que ele pode finalmente se registrar como aventureiro, ele entra na guilda e encontra um aventureiro que lhe pede para ter cuidado e que parece familiar ao garoto. Com esses pensamentos no fundo da mente, ele se aproxima da recepcionista Lisha, que lhe dá um formulário para preencher para o registro. Após preencher o formulário e devolvê-lo à recepcionista, ela pede que ele coloque uma gota de sangue em um cristal, parte do procedimento. Ela explica que isso registrará sua mana no cartão da guilda e entrega seu cartão de classificação G. Ele lembra de seus professores e se pergunta como estão. Lisha o interrompe e pede que volte se tiver dúvidas. Enquanto fala, um grupo de aventureiros mal-criados aparece. Cain se aproxima dela e eles tentam convencê-la a ir com eles. Cain faz uma expressão de desapontamento que os irrita, e um deles lhe dá um chute, do qual ele se esquiva desaparecendo do caminho, fazendo com que o homem caia. Isso enfurece os outros dois homens, e um deles lhe dá um soco, do qual ele se esquiva novamente ao se teletransportar para trás dele. Quando o bruto perde o equilíbrio e cai de cara no chão, o líder fica mais furioso do que antes e pede a seus companheiros que o ataquem juntos. Quando os dois correm em sua direção, ele desaparece do caminho, fazendo com que eles se choquem e caiam. No momento em que o líder está prestes a desembainhar a espada, o aventureiro de antes, Claude, entra e os afugenta. Quando Lisha e Cain lhe agradecem, ele lhe diz que pode sentir a força do garoto. Então ele os deteve para o bem deles, e não há necessidade de agradecê-lo. Impressionado com ele, leva Cain para tomar um drink, elogia sua técnica e pergunta sobre seu treinamento. Ele lhe conta sobre seus tutores e eles brindam a ele e a seu futuro promissor. Depois de um gole, Cain pergunta a Claude sobre seu título, Ice Flame, ao que ele diz que, como ele usa uma espada de fogo e sua esposa usa uma espada de gelo, o grupo deles é chamado de Ice Flame. Ele diz ao garoto que ele deve sempre procurar membros da equipe em quem possa confiar cegamente e cooperar para que possa subir rapidamente na hierarquia como ele. Ele lhe diz que, embora seja um aventureiro de nível A, há níveis mais altos que o dele, como o nível SS do rei. Enquanto conversam, alguém bate na cabeça de Claude com um bastão de madeira, e quando ele se vira, vê sua esposa Lena parada. Quando ele a apresenta ao garoto e pede que ela participe da conversa,
Ela pede que ele pare de perder tempo e venha com ela para se preparar para o pedido que ele mesmo aceitou. Cain os interrompe e se apresenta a Lena, que pede que ele tome cuidado, pois há muitos marginais por perto, e garante que ele pode ligar para ela sempre que tiver algum problema. Claude entra na conversa e está elogiando o garoto enquanto ele bebe, quando ela bate em sua cabeça novamente e pede que ele pare de beber, que ele quer continuar vivo, e o puxa para fora do bar pela orelha. Cain retorna à guilda com a intenção de verificar os pedidos de classificação G, mas se depara apenas com tarefas desanimadoras, como a limpeza de quartos. Enquanto observa o quadro de avisos, ele nota um pedido que chama sua atenção: derrotar goblins na Eastern Forest, com recompensas oferecidas por cada morte. Empolgado com a oportunidade, ele aceita o desafio e rapidamente se dirige para a floresta. De repente, Tifana surge correndo em sua direção e pergunta se ele está interessado em treinar cavaleiros fora da guilda capital. Quando Cain lhe diz que não pode, pois está a caminho de completar seu primeiro pedido como aventureiro, ela se oferece para ir com ele. Ela deixa Jimmy encarregado do treinamento e agarra Cain, que está tentando fugir, e o arrasta com ela. Ela o leva para a Eastern Forest e o arrasta mais adiante para procurar goblins enquanto ele usa sua magia de busca para explorar os arredores. Tifana está tonto de felicidade e corre na direção dos goblins sem pensar e pergunta. Cain a persegue. Por fim, eles chegam a um local onde barris de bebida e comida estão espalhados no chão da floresta, juntamente com mercadores assassinos feridos que devem ter sido obra de goblins. Nesse momento, ela percebe uma horda de goblins à distância, e assim que os aponta para Cain, eles correm em direção a eles, o que afugenta os goblins. Cain primeiro usa magia de cura para curar os mercadores, enquanto a comandante saca sua espada e salta no ar, descendo para cortar o pescoço dos goblins. Enquanto ela derrota os goblins, mais deles surgem, e Cain a fortalece com magia para que ela possa enfrentá-los todos. Ela avança destemidamente e os despedaça com sua espada poderosa. Depois corta o chefe dos goblins. Ao comemorar sua vitória, lagartos verdes aparecem de repente. E Cain Assim que pede saem, a Tifana Cain que foca leve nos o homem lagartos ferido a um e lugar lança uma bola de seguro, luz para cegá-los. confiando nele para Minutos lutar depois, contra os novos Millie e inimigos. Manus Chegam à cratera deixada pela magia de Cain e se surpreendem ao não ver monstros, apesar das informações sobre os lagartos verdes. Naina se vira para ir embora, e Millie tenta impedi-la, mas acaba seguindo-a até sua casa. Depois de voltar da floresta, Cain aparece novamente na guilda e pergunta à recepcionista se está tudo bem com o fato de ele ter matado lagartos verdes sem atender ao pedido. Ela fica surpresa e explica a ele que essa é uma tarefa de nível D, se for feita sozinha, e fica aliviada por ele estar bem. Quando ele conta que havia 30 deles, ela fica ainda mais chocada e corre até o chefe da guilda para informá-lo dessa circunstância incomum, e ele pede que ela traga o garoto. Quando o garoto entra para encontrá-lo, ele se apresenta como Cedric, e diz que está no comando da guilda enquanto o mestre da guilda está ocupado com reuniões. O chefe imediatamente supõe que ele tenha cometido alguma fraude ao matar os monstros, mas Lisha tenta impedi-lo de fazer essas acusações sem nenhuma prova. Diante disso, Cedric diz que, como ele é um plebeu, como fica claro pelo seu nome no registro, ele não pode confiar nele, pois os plebeus frequentemente se envolvem em tais atividades por uma recompensa. Quando Cain tenta se opor a essas alegações, ele cala o garoto e o adverte de que seu cartão da guilda será revogado por causa desse mau comportamento. Ele não dá atenção à súplica de Lisha, diz que sua decisão é definitiva e pede que o garoto vá embora. Cain está extremamente triste quando o mestre da guilda entra de repente na sala para ver o motivo da confusão. O chefe lhe conta o que o garoto está alegando, o que diverte o mestre. Ele continua a rir da falta de conhecimento de Cedric e chama sua visitante Tafana, que lhes diz que estava aqui para discutir medidas futuras contra goblins e lagartos verdes. O mestre conta a Cedric sobre a identidade e o poder do garoto, e Cain acrescenta que ele deixou de fora seu título no formulário para evitar qualquer tratamento especial. Ele também revela que tem o irmão de Tifana, fazendo de Cain seu futuro cunhado, e Cedric se desculpa imediatamente e pede perdão. Ele perdoa Cedric, e então pergunta ao mestre se pode aceitar os lagartos verdes. O mestre concorda e pede a Alicia que os armazene adequadamente. Ele considera promover Cedric ao nível C, devido ao seu grande feito, mas Tifana pensa que é uma classificação baixa para alguém que conseguiu derrotar um dragão vermelho quando tinha apenas 10 anos de idade. Depois de pensar um pouco, o mestre decide promovê-lo à categoria A, e lhe dá a responsabilidade de cuidar dos pedidos de indicação da guilda. Em seguida, ele manda Alicia e Cedric embora para concluir as formalidades, e fala com Cain, não como o mestre, mas como o irmão de Tifana, e pede que ele cuide de sua irmãzinha no mundo dos deuses. Todos os deuses estão assistindo a tudo isso, quando um dos deuses se preocupa com o fato de que dar as bênçãos de seu posto 10 foi um erro que está causando toda essa comoção. A isso, o deus da criação responde que definitivamente não foi, e que na verdade, Cain precisa se tornar mais forte. Como Aaron, um feiticeiro maligno que pode colocar o mundo inteiro em perigo, está prestes a acordar,
eles decidem assumir pessoalmente a responsabilidade de garantir que o garoto treine o máximo possível para que esteja pronto para enfrentar a ameaça e salvar o mundo. No dia do exame de admissão da academia, Ken dorme demais, e Sylvia tende a apressá-lo para garantir que ele se prepare a tempo. Ken sai correndo de seu portão, e quando está fora da vista de Sylvia, ele se teletransporta para o centro de exames da Royal Academy. Na academia, ele vai até a recepção, se apresenta e pega seu número de matrícula. Ele fica surpreso ao não ver nenhum rosto familiar enquanto caminha pelo corredor à procura de sua sala de aula. Ken consegue concluir o teste escrito em apenas meia hora, em vez das 2 horas previstas, e é solicitado a prosseguir para o teste de habilidade mágica. Pede-se aos alunos que atinjam os alvos com a melhor magia que tiverem, e que olhem para a fraca magia de bola de fogo dos outros. Ken percebe que usar todo o seu poder nos terrenos da academia com tantas pessoas ao redor pode ser perigoso. Quando chega a sua vez, ele dispara uma bola de fogo azul controlada contra o alvo, que ainda é forte o suficiente para explodir a parede da academia atrás do alvo e queimar um pouco da floresta além dela. Depois que os vigilantes superam o choque, eles saem correndo para verificar se alguém estava além da parede e foi ferido pela bola de fogo. Enquanto se apressam, pedem às crianças que sigam em frente para a rodada de espadachim. No exame de espadachim, alguns aventureiros de nível A, incluindo Claude, estão presentes para apoiar a equipe do exame. Ao ver Kane no grupo, Claude se oferece para ser seu oponente, o que Cain tenta recusar, mas acaba tendo que aceitar, já que ele é um dos mais graduados examinadores hoje. Ao se posicionarem, Claude pede que ele venha com força total para o ataque, e presumindo que ele é um aventureiro muito forte, Cain decide dar tudo de si no duelo. Ele se fortalece com magia e dá um golpe no aventureiro, que Claude consegue bloquear facilmente. Suas espadas balançam tão rápido que os outros alunos não conseguem ver seus movimentos. À medida que o duelo prossegue, Claude começa a se divertir mais, e decide dar a si mesmo um impulso mágico também. No entanto, o professor principal pede que eles parem, pois arruinarão as chances dos outros examinando se continuarem lutando nesse nível. Trazido de volta à realidade, Claude se despede de Cain e pede que ele se junte a ele no próximo pedido. Enquanto conversam, o vigilante os repreende por atrasar todo mundo e pede que Cain vá para casa e volte somente para o anúncio da aceitação. À noite, quando ele chega à sua mansão e diz a Sylvia que o exame foi muito bem, ela sugere que eles tenham. A diretora da escola quer comemorar, o que também lhe daria uma maneira de se desculpar por não tê-lo acordado a tempo naquela manhã. Apesar da recusa dele, ela decide preparar um banquete para ele e foge para a cozinha. No dia seguinte, no palácio, ele é convocado pelo rei porque recebeu a conta do concerto da academia. Quando perguntado sobre o que aconteceu, Cain conta ao rei tudo o que aconteceu e pergunta se ele pode praticar sua magia suprema em algum lugar, sem o risco de causar danos, ao que o rei, Magna e o duque respondem. Todos se recusam. Enquanto conversam sobre o assunto, o rei também pergunta onde ele fez o exame, pois as moças não o viram no centro de exames. Quando ficam sabendo que ele fez o exame na ala sul da academia, elas lhe dizem que essa é a metade da plebe, e que os aristocratas fazem o teste na ala norte. Isso também causou uma confusão que levou o diretor a pedir conselhos ao duque, porque um examinando do grupo dos plebeus obteve uma pontuação perfeita em danos à propriedade e brigas, como se fosse igual a um aventureiro de nível A. O duque reconheceu imediatamente o aluno como Cain e pediu ao diretor que deixasse o caso como estava e não se preocupasse. Depois de uma boa repreensão, eles o enviaram para verificar o anúncio de aceitação. Lá, ele se depara com Silk, que lhe diz que ele foi o melhor da turma, e que é melhor ele comparecer à cerimônia de entrada, se não quiser se ajoelhar antes de ir embora. Alguns momentos depois, ao entrar na academia, ele vê Ryan guiando os novos admitidos e vai ao seu encontro. Ela fica muito feliz em vê-lo e o informa que, de acordo com a tradição, como ele é o melhor aluno, terá de fazer um discurso na cerimônia. Em casa, Sylvia está andando nervosa, esperando que ele volte. Assim que ele retorna, informa que foi o melhor aluno da turma, e Sylvia sai correndo para preparar um banquete para comemorar. No dia da cerimônia, ele avista seus pais na varanda e fica extremamente feliz por estarem presentes. As meninas o conduzem até a frente, o que desperta inveja nos outros meninos. A cerimônia inicia, e Cain é convidado a discursar. Todos ficam emocionados com suas palavras e, de repente, o rei é anunciado para fazer seu pronunciamento. Durante seu discurso, ele intimida Cain no palco, para a diversão de todos, e depois o chama para conversar, o que faz com que ele se atrase para a primeira aula. Ele entra na sala de aula no momento em que a professora Elka está prestes a começar o dia, e vai para a frente da classe para se sentar ao lado de Silk, e conta que, quando todos se acomodam, ela lhes entrega formulários para que escolham seus cursos e uma carreira. Quando Cain decide escolher o curso de aventureiro, as moças insistem para que ele escolha o curso de nobreza, pois ele tem muito a aprender, e olhando para seu semblante triste, garantem que ele pode escolher o curso de aventureiro como um curso adicional. Quando ele percebe que pode escolher mais de um curso, decide fazer os cursos de nobreza, aventureiro, magia e ferramentas mágicas. Teles escolhe o curso de assuntos domésticos como seu curso adicional, enquanto Silk escolhe comércio após a aula. Quando Cain sai, ele percebe que Rabbit e seus lacaios estão intimidando Palma por estar na classe A, apesar de ser uma plebeia.
Ele se aproxima deles e diz para se afastarem, pois eles não têm o direito de se impor sobre ninguém nessa escola que trata todos como iguais. Quando os meninos lhe perguntam por que ele está tomando o partido da plebeia em detrimento de Tyers, ele a apresenta como amiga e diz que não se importa se ela é plebeia ou aristocrata. A avó que se enfurece e o ameaça, dizendo que pedirá a seu pai para destruir a casa do plebeu, o que é ouvido por Silk, que se junta à conversa. Os meninos já estão assustados quando Teles aparece atrás dela e ameaça denunciá-los ao pai. Rabbit e seus lacaios imediatamente se ajoelham diante deles e se desculpam, mas eles pedem que ele se desculpe com Palma, o que eles fazem e fogem. Palma agradece e fica feliz por estar na mesma escola que Caim, desejando que estejam na mesma classe. Caim diz para não se preocupar, garantindo que estará sempre a uma ligação de distância. Isso causa inveja nas finanças, que o fazem ajoelhar e levam Palma para conversar. Mesmo sem ouvir, Caim percebe que se dão bem, o que o preocupa, pois teme sofrer bullying. Nesse momento, ele ouve uma voz chamando-o magicamente e pedindo para falar com ele por 1 minuto. Ele tenta ver de onde ela está vindo, mas não encontra ninguém. Quando a voz pede que ele vá até a biblioteca, o garoto se teletransporta para a biblioteca e vê um homem de costas para a porta servindo seu café. Surpreso com o fato de ele ter acesso ao café neste mundo, Ken pergunta quem ele é, ao que ele responde que estava esperando por ele e revela que conhece sua identidade original de sua vida passada. O homem misterioso pede para ele relaxar e diz que os deuses lhe contaram sobre o garoto, e quando perguntado como ele os conheceu, revela que é Yuya. Isso assusta ainda mais o garoto, pois como o primeiro rei existiu há cerca de 300 anos, ele tem certeza de que o homem que está diante dele é um fantasma. Yuga apenas ri e pede que ele o avalie, e quando o garoto abre o status do homem, ele percebe o título, Deus da Criação, o que o deixa profundamente chocado. Ele pede ao garoto que se sente para que possam chegar ao motivo principal pelo qual o chamou aqui, e quando ele o faz, diz que os deuses pediram que ele o treinasse. Quando Cain diz que está muito forte agora e que não precisa de treinamento, Yuya pede que ele tente pegar um biscoito de sua mão. Embora Cain se aproxime dele em alta velocidade, Yuya consegue se esquivar, e em vez disso, puxa sua espada mais rápido do que o garoto touro, o que prova ao garoto que ele tem um longo caminho a percorrer. Quando ele pergunta por que precisa ser tão forte, o primeiro rei fala sobre Aaron e seu terror de 300 anos atrás. Ele conta como o deus maligno fez as pessoas se matarem, derrubando um oráculo e plantando desconfiança nas nações. Ele diz que, embora tenham selado Aaron antes, o selo está se soltando, e Aaron pode ressuscitar em breve. Quando perguntam por que ele não pode resselar, ele diz a Cain que, como Deus, não pode mais interferir no mundo. A responsabilidade é do garoto. Ele teletransporta o Mirror Sea para o mundo criado, entrega uma espada a Cain e promete revelar algo sobre sua vida passada se ele concluir a primeira tarefa, antes de se teletransportar. Yuya percebe que esqueceu de dar a tarefa ao garoto e volta. Entrega-lhe uma bússola e pede que ele a siga, apontando para uma mansão à distância nas montanhas, pedindo que ele a alcance. Ele também lhe diz que para derrotar Aaron, ele precisa subir de nível pelo menos até 600, e o proíbe de usar magia de teletransporte. Explicando que o tempo passa muito rápido aqui, e que ele não precisa se apressar com isso, ele se teletransporta. Depois de pedir a ele que o encontrasse na mansão, em apenas 5 minutos na floresta, ele encontra e derrota uma cobra enorme e um grupo de quiabos gigantes. Um dos quiabos consegue pegá-lo e está prestes a comê-lo quando Cain lança um raio em sua boca e o mata enquanto ele cai no chão, de volta ao seu mundo em segurança. Sylvia corre para a porta quando ouve uma batida, pensando que Cain voltou depois de ficar desaparecido por um dia inteiro, mas quando abre a porta, encontra as princesas esperando do lado de fora com seus guardas. Elas lhe dizem que vieram ver como está o Caim e, inicialmente, ficam preocupadas quando ouvem sobre seu desaparecimento, mas depois se acalmam porque, afinal, é o Caim e decidem esperar por ele em sua mansão. De volta à floresta sobrenatural, um mês se passou para Caim, e ele está tão cansado que se deita no chão da floresta e começa a perder as esperanças de sair da floresta. Enquanto está prestes a adormecer, ouve de repente uma voz perturbadora vinda da floresta. Decide ir até lá e encontra um lobo branco que está ferido. Ele pensa em matá-lo para aliviar seu sofrimento. No momento em que está prestes a esfaqueá-lo, lembra-se do incidente que aconteceu no supermercado e de seu profundo desejo de proteger alguém para sempre. Assim, apesar de quase não ter mais poder mágico, ele usa sua magia para curar completamente a loba, e devido ao impacto que isso tem sobre ele, desmaia assim que ela é curada. Enquanto espera que ele recupere a consciência, o lobo o protege de vários ocras que tentam atacá-lo. Assim que percebe que ele está abrindo os olhos, pula alegremente em seus braços e começa a lamber seu rosto com carinho. Depois de saber que ele está sozinho, Cain pede que ele se junte a ele, e quando ele concorda alegremente, decide chamar seu novo companheiro de Haku. Ter Haku com ele o mantém motivado, e eles passam por todos os perigos juntos, para proteger um ao outro nos anos seguintes. 4 anos depois, eles finalmente chegam à mansão, e quando Caim abre a porta, vê Yuya sentado esperando por ele.
Ele percebe que Haku diz ao garoto que se trata de uma criatura divina e muito poderosa chamada Fenrir e o aconselha a assinar um contrato de invocação com ele, caso ele tenha se afeiçoado tanto a Kain. Kain decide tentar imediatamente, e Haku desaparece. Após o término do contrato e sob a orientação de Yuya, ele aprende a invocar a fera sempre que quiser. Yuya, então, apresenta Kain ao novo treinador que agora assumirá o controle de Doran. Antes que o encargo seja passado adiante, porém, Kain o lembra de sua promessa de contar mais sobre Aaron e sua vida passada, e ele concorda em começar a conversar. Doran diz que Aaron é muito mais forte que Yuya, então, Kain não é páreo para ele. Yuya menciona que era o deus dos jogos entre os 7 deuses, e não há entretenimento no mundo de Kain porque ele não está mais lá. Ele explica que Eren foi exilado por usar o oráculo da orquestra para forçar as pessoas a jogarem jogos mortais. Se ele voltar, os jogos mortais recomeçarão, e a única forma de derrotá-lo é se tornando. Megumi está ficando mais forte e aumentando sua força. Yuya diz a ele que, embora tenha conseguido derrotar Eren, não conseguiu proteger seus amigos, que acabaram sendo seus pais em sua vida passada. Ele mostra a Kain seu passado, no qual os 3 foram convocados para proteger este mundo de Eren, e foram reencarnados como heróis muito poderosos pelos 7 deuses. Para realizar essa tarefa na batalha final, a mãe de Kazaré, Megumi, lançou seu inferno em Eren, mas não teve efeito sobre ele. Seu pai, Seiya, e Yuya atacaram com espadas, mas o deus maligno se esquivou. Seiya acertou um golpe, e ele lançou cacos de vidro, matando muitos. Quando cacos iam atingir a princesa, Megumi pulou na frente e se sacrificou. A princesa tentou salvá-la com magia, mas Megumi morreu em seus braços. Isso enfureceu Xiaya, e ele usou seu poder mágico máximo para se lançar contra Aaron, e por fim, conseguiu esfaqueá-lo no peito, dando a Yue a oportunidade de selá-lo. Embora tenham sido bem-sucedidos, toda a sua energia foi usada, e ele ficou tão ferido, que Seiya desmaiou, e morreu nos braços de Yue. Isso motivou Caim a treinar ainda mais para se vingar, e proteger seus entes queridos de sua vida atual. Para compensar o passado, Doran e Kain começam imediatamente seu treinamento de combate. Eles realizam uma batalha simulada em um campo rochoso próximo, e Kain começa usando um impulso para correr em direção a Doran e dar um soco nele. Doran, no entanto, se esquiva facilmente, e em vez disso, agarra Kain e o derruba no chão, fazendo com que ele perca a consciência. Na manhã seguinte, ele acorda em um ambiente desconhecido, e ao sair do quarto e descer as escadas, é saudado por uma elfa que se apresenta como a esposa de Doran. Esposa, Huri. Ela lhe diz que Doran o levou para a casa deles inconsciente e machucado depois do treinamento da noite passada. Quando ela sai para preparar a refeição, ele percebe um dragão bebê perto da escada, e imediatamente faz amizade com ele. No entanto, Haku se aproxima de Caim por trás, derruba-o, e mostra os dentes para o dragão que está sobre o garoto. Embora Caim tente interromper a luta, o tumulto continua, e o dragão voa para o ar, e começa a rondá-los enquanto Haku começa a latir. Isso irrita Huri, que os repreende e pede que parem ou não lhes dará mais comida. Depois que o tumulto acaba, Caim se senta à mesa para comer, e a comida é tão deliciosa que o faz chorar, pois faz muito tempo que não come uma boa refeição. Ele devora tudo em 1 minuto, e o casal lhe diz que ele não precisa mais se preocupar, pois agora ele vai morar com eles em casa. As princesas sentem falta dele e ficam preocupadas, mas decidem acreditar que ele voltará logo, já que os cavaleiros o procuram. Sylvia as traz à realidade, ensinando a cozinhar, e as repreende por não trabalharem direito. Kain treina intensamente com Doran por alguns dias, melhorando seus golpes, mas ainda volta machucado e inconsciente. Ele ganha força diariamente, e logo lutam com espadas. Vendo-o treinar tanto, a fé de Yuya cresce. O garoto se torna poderoso, e um dia, motivado por Yuya, usa seu poder máximo, derrota Doran e quebra sua espada. Quando o treinador cai, Kain coloca a espada no pescoço de Doran, declarando vitória e deixando o treinador orgulhoso. Ele corre para o cemitério onde seus pais jazem e encontra Yuya já lá. O primeiro rei lhe conta que eles sempre se preocuparam com ele, e sempre procuraram uma maneira de voltar ao mundo deles. Enquanto Kain se sente grato e se desmancha em lágrimas, Yuya lhe agradece por treinar tanto e estar lá para proteger e vingar a todos, e pega um biscoito que o garoto consegue pegar, dessa vez fazendo Yuya sorrir. Ele o convida para relaxar um pouco, mas Kain diz que precisa voltar ao seu mundo o mais rápido possível, e começa a fugir. O impede, e o lembra de que ele cresceu durante os 5 anos aqui, o que seria estranho e confuso para as pessoas em seus mundos, já que apenas 5 dias se passaram lá. Ele então usa magia para reverter seu envelhecimento e pede que ele leve Haku com ele. Nesse momento, Doran aparece e lhe apresenta a criança dragão Jin, com quem ele também faz um contrato. Quando Kain está prestes a se teletransportar de volta para seu mundo, Yuya o presenteia com uma espada e pede que ele venha visitá-los a qualquer momento.
Quando ele desaparece, os dois treinadores se lembram dele com carinho, e Doran confessa que acredita firmemente que o garoto será mais forte do que eles um dia. Yuya concorda, dizendo que é óbvio, já que ele tem algo maior para proteger do que eles, e que é protegido e amado pelas pessoas ao seu redor. Quando Ken chega à mansão, Sylvia e as princesas choram de alegria e correm para ele. Ele pede desculpas por preocupá-las, e elas dizem que sempre acreditaram no seu retorno. Elas falam das aventuras culinárias e mostram os biscoitos que fizeram. Sylvia disse que ele adorou o prato, e ele, feliz, come todos, amando estar de volta ao lar. Após descansar, ele encontra o rei e relata sua aventura e o novo mundo criado pelo primeiro rei. Surpreso, mostra a katana de Yuya, que reconhecem e acreditam na história. Ken fala do seu rigoroso treinamento de 5 anos. O Duque informa que, enquanto estava fora, a guilda relatou que Ken esqueceu de terminar o treinamento de 5 anos. Ele diz que, se não o fizer, dará os pedidos necessários para a promoção. Diz que se não concluir logo, seu registro será cancelado. Mais tarde, ele encontra o mestre da guilda, que estava preocupado por ele não aceitar solicitações. Conta que Tifana está solitária sem as batalhas diárias. Ken se desculpa, dizendo que a academia o mantém ocupado, e o mestre responde que ele completa as tarefas para manter sua filiação de qualquer forma. Ele ainda esclarece que precisa aceitar esse pedido imediatamente, deixando Caim estressado. E quando o garoto concorda, pede que ele derrube alguns bandidos. Ele lhe dá os detalhes do grupo e diz que eles estão indo em direção à capital a partir do território de Gratia, e são 10 em número. Ele garante ao mestre que cuidará deles, e imediatamente se teletransporta para a floresta. Em seguida, ele usa sua magia para sobrevoar o caminho, e percebe que o grupo de bandidos está pronto para atacar uma carruagem, salta para a batalha, e percebe que o alvo é Naina, Millie, e o pai de Palma, Sabinus. Ele percebe que Millie está ferida, e corre até ela para ver como está. Enquanto os bandidos apenas zombam dele por ser uma criança. Ele usa sua magia para curar os ferimentos dela, e usa um impulso mágico. Enquanto os bandidos correm em sua direção com as espadas desembainhadas, ele chuta a panturrilha de um deles, fazendo-o cair de cara no chão. E outro bandido que corre para atacá-lo é derrubado no chão por um golpe e seu estômago atordoado pela katana embainhada. Ele bloqueia a espada do terceiro bandido com sua katana e o empurra para longe, esmagando-o contra uma árvore. Em seguida, ele avança pelo resto do grupo e acerta todos eles, derrubando-os em uma pilha e amarrando-os. O grupo agradece e, ao perguntarem por que ele está lá, ele fala sobre o pedido da guilda. Eles questionam sua classificação, pois é uma tarefa C. Ele mostra o cartão dourado da guilda, e eles ficam furiosos por ele ter subido direto para nível A. Sabinus pergunta às meninas o que farão com os bandidos. Ken intervém dizendo que foi pedido para capturá-los e levá-los. Ele os coloca em uma gaiola e os arrasta para a cidade, o que alivia os cidadãos que estavam sendo incomodados por esses bandidos há muito tempo. Quando eles deixam Sabinus na casa de Taminas, ele lhes agradece e pede que o escoltem. Ao voltar, Palma abre a porta e corre para cumprimentar seu pai e Caim. Quando ela percebe os bandidos na jaula e pergunta sobre eles, Sabinus lhe conta tudo o que aconteceu, e Palma fica surpresa com o fato de um barão ter tempo para fazer isso apesar de estar matriculado. Ele também está na escola. Naina e Millie ficam chocadas com o fato de ele agora ser um barão. E quando começam a provocá-lo, ele diz que precisa se apresentar à guilda, e por isso vai embora, mas elas também acabam indo junto. Ao chegar à guilda, ele informa Lisha sobre a conclusão da tarefa e entrega o certificado que recebeu dos Sabinos como prova. Quando ela está prestes a informar o mestre, o pirralho corpulento de 7 anos atrás aparece e começa a mexer com Millie. Ele se oferece para levá-las para passear pela cidade. Quando elas recusam e começam a se afastar, ele estende a mão para agarrá-las, mas Ken corre para ajudá-las e detém a mão da ninhada no ar ao invocar sua magia. Eles o reconhecem e recuam assustados, apenas para perceber que Claude e Lena estão atrás deles, o que os assusta ainda mais, e eles fogem. Kane corre em direção ao casal para cumprimentá-los e explica o que aconteceu. Quando eles perguntam por que ele estava envolvido com esses gangsters, ele diz: o irmão de Claude vai apresentá-los aos tutores, mas percebe que eles já se conhecem. Millie é a irmã de Claude. Millie menciona que ensina Kane desde que ele tinha apenas 5 anos de idade. Quando Claude propõe tomar um drink, sua esposa imediatamente o repreende, chamando-o de alcoólatra. Apesar disso, eles decidem tomar um drink, e Millie começa a falar sobre o incidente com os bandidos que ocorreu mais cedo. Eles também lhe dizem que Kane agora é um aventureiro de nível A, o que inicialmente o choca, mas depois ele se lembra de como ele é forte e tudo faz sentido. Ele ainda acrescenta que Kane foi capaz de acompanhá-lo durante o exame, o que choca as meninas, que aumentam ainda mais o choque acrescentando que ele também é um barão agora. Ifima decide parar de falar como se o barão não estivesse ali na sala com elas e pergunta o segredo de sua força, mas é distraída novamente por Lena, que descobre que ele pode fazer nível iniciante de bolsas mágicas e lhe pede uma. Lena adormece no meio da conversa por causa da bebida, e quando Claude a pega no colo e lhe diz que ela ficará bem amanhã,
o garoto se lembra de que tem escola e corre de volta para casa, pois já é tarde. Enquanto os adultos estão discutindo sobre Caim, Lydia aparece com uma expressão preocupada e diz que o aventureiro que deveria dar uma aula amanhã se machucou, e é por isso que ela está procurando um substituto em curto prazo. Claude pede a ela que lhe conte mais sobre o cargo e se voluntaria em nome do grupo para assumir o controle por um dia. No dia seguinte, na escola, a aula de magia de Cain começa e seu instrutor pede aos alunos que pratiquem tiro ao alvo com a magia em que são bons. Cain fica muito animado para mostrar seu treinamento com Yuya. Quando a professora desperdiça a oportunidade dizendo que ele não tem permissão para usar magia e que deve apenas observar, ela lhe diz que nenhuma das proteções pode resistir nem mesmo ao seu treinamento iniciante. Ele simplesmente não tem nível de magia, e por isso, o diretor pediu a todos os professores que lhe dessem créditos gratuitos. Tudo isso está sendo observado por Claude, Lena, Millie e Nina, que estão escondidas atrás de um pilar, o que faz com que elas se sintam tristes por ele e decidam fazer algo durante a próxima aula, que é a aula de aventureiros. O professor lhes diz que hoje haverá uma aula especial para a qual ele convidou aventureiros da guilda. Quando o grupo entra na sala de aula, Cain fica surpreso ao ver seus amigos ali, e os outros alunos ficam entusiasmados com o fato de que serão ensinados por aventureiros famosos. Claude pergunta quantos dos alunos se registraram na guilda, e quando todos levantam a mão, pede que mostrem o cartão da guilda para garantir que todos saibam que Cain é melhor do que eles. Quando Cain hesita em fazer isso porque seu cartão de classificação A pode levantar suspeitas de todos, Claude o pressiona a tirá-lo, mas ele simplesmente... Cain diz que esqueceu. Desapontado, volta para a área do professor e tranquiliza o grupo dizendo que usará outro método. Levam os alunos para batalhas simuladas e começam com o feitiço básico, o impulso. Após explicar, obrigam-nos a usá-lo em ação, em duelos simulados. Cain quer enfrentar Claude, mas outros alunos continuam se oferecendo, e ele nunca tem chance. Ele faz um esforço para se aproximar de Nina, que estava ocupada na prática de tiro, mas ela o rejeita, afirmando que ele não deve usar magia. Os aventureiros decidem adiar sua vez para que possam exibir sua força e fazer de Caim o herói ao derrotá-los. Depois de passar horas esperando na fila, Caim finalmente se prepara para enfrentar Claude. No entanto, o professor interrompe o confronto, anunciando que a aula chegou ao fim. Claude pede desculpas pelo erro de cálculo do tempo e diz que eles duelarão na próxima vez. No entanto, o professor lhes diz que não convidará aventureiros por um tempo, pois não tem orçamento para isso depois da imensa destruição de propriedade causada pelo garoto durante o exame. Mais tarde, naquela noite, Cain sai para a floresta perto de sua cidade natal, Gracia, e começa a disparar bolas de fogo aleatoriamente e a matar monstros à torto e à direito para descarregar sua raiva contra Claude. Ele monta um enorme pilar de fogo na floresta, o que assusta os guardas e a torre de vigia, que pensam que é o rei demônio. Os guardas partem, liderados por Garm, e a história se repete, com Garm encontrando uma cratera com o lenço de Caim dentro. Na capital, o rei recebe o alerta que foi emitido por Garm sobre o rei demônio e chama Caim para discutir os planos para lidar com ele. Quando eles decidem emitir um alerta internacional e trabalhar com outros países, Caim se recusa, o que leva o rei a acreditem que ele esconde algo. Pressionado, o garoto revela a verdade e eles acabam com ele. Enquanto isso, em uma caverna, um dragão desperta, sinalizando o afrouxamento do selo de Aaron. O deus maligno acorda no dragão, decidido a destruir os 7 deuses. Dias depois, os alunos aprendem magia de invocação, e quando Caim vai se sentar, o professor diz que, como não estão usando, se ele atacar com magia, poderá participar. Cain fica feliz ao ouvir isso. Ela diz à classe que treinarão com Grat, o mago do palácio. Grat explica os 2 tipos de magia de invocação. Um com contrato antes e outro com contrato depois. Hoje, serão testados no segundo tipo e adverte que, se não se saírem bem, se o príncipe se encontrar com a criatura e firmar um contrato, ela desaparecerá imediatamente. Ele lhes entrega as cartas necessárias para o círculo de invocação, e todos os alunos começam a invocar feras de várias formas e tamanhos, e a tentar formar contratos com elas. Quando chega a vez de Cain, ele fica com medo de acabar invocando algo perigoso se usar muita magia. Mas Grat o tranquiliza dizendo que, como a magia desaparecerá imediatamente se um contrato não for formado, ele deve relaxar. No entanto, quando Kang começa a invocação, observando o tamanho de seu círculo e o poder que irradia dele, Grat pede que o garoto pare. Mas antes que ele possa agir, a invocação é concluída e o próprio príncipe das trevas aparece, e Cain imediatamente puxa uma luz brilhante para impedir que alguém veja o que está acontecendo. O príncipe quer ver que o humano humilde o convocou, e por isso, examina o status de Cain. Ele começa a caminhar em direção ao garoto, que imediatamente saca sua espada e o golpeia em defesa do príncipe. O príncipe, no entanto, ajoelha-se diante do garoto e implora para que ele não o mate e o deixe servir como seu subalterno, chamando-o de escolhido. Ele se apresenta como Seth e diz a ele que faria qualquer coisa, como destruir nações ou libertar clãs de demônios. Se Caim pedir e implora que ele faça um contrato, Seth desaparece assim que o contrato é firmado. E quando Grat pergunta o que aconteceu,
ele mente que não conseguiu firmar um contrato com o príncipe para evitar suspeitas, e fica aliviado quando o instrutor parece acreditar nele. Naquele dia, depois da escola, ele é chamado pelo rei para encontrá-lo. Quando se dá conta, percebe que não encobriu o fato tão bem quanto imaginava. Depois de contar ao rei o que aconteceu, o que fez com que o rei perdesse a cabeça e gritasse com ele, pedindo-lhe que aprendesse a se controlar, ele enlouquece. O rei fala sobre o príncipe ter causado tumulto e destruído a capital rapidamente. Cain se desculpa, dizendo que, ao começar a usar magia, não conseguiu parar. Grat se pergunta quanta magia ele tem para invocar tal criatura, e o rei diz que o treino com o primeiro rei fez suas estatísticas ultrapassarem os gráficos. Ignorando a surpresa do mago, ele pede a Cain para abrir seu status e avisa Grat que, se ele falar sobre isso para alguém fora desta sala, será executado. Quando ele abre seu status, todos na sala caem de seus assentos, pois agora ele recebeu o status de semideus. Enquanto os outros debatem sobre como chamá-los, o rei lhe pergunta se ele planeja destruir o reino ou o mundo. Cain garante que não tem esse plano e pede que o tratem da mesma forma que sempre o trataram. O rei concorda, mas acrescenta que entregaria seu reino a ele sem questionar se ele o pedisse. Ao sair do choque, ele diz a Caim que quer torná-lo visconde e lhe dar uma cidade própria perto da capital. Se ele for bem-sucedido, o rei anunciará imediatamente o noivado. Ele acrescenta que essa decisão é definitiva e que servirá de treinamento para que ele proteja toda a nação. De volta para casa, Cain compartilha essa notícia com Sylvia, que fica super animada e decide preparar um banquete naquela noite para comemorar. E nesse momento, Coran chega com uma notícia terrível. Ele o informa que Garm recebeu uma notificação urgente de Jin e Garcia sobre um ataque de monstros observado na floresta. Ele corre de volta para casa para encontrar o irmão, que fica feliz em vê-lo. Ele informa ao garoto que o número de aventureiros atacados por monstros aumentou muito nos últimos meses. Ele enviou aventureiros de alto escalão, mas eles voltaram derrotados, relatando que os monstros haviam aumentado em número e se tornado ainda mais selvagens. Ele implorou ao pai para enviar mais aventureiros a Garcia, mas sem provas concretas, nada foi feito. Eles não podem enviar cavaleiros ou soldados, então fingem que está tudo bem, mesmo sabendo que não está. Cain concorda em dar uma olhada, ao que Jin começa a protestar, já que ele ainda é muito jovem. Mas o garoto puxa seu cartão de classificação A e o lembra do dragão vermelho que ele mantém em sua mansão. Jeanne acaba concordando e promete que também fará o que puder. E Cain decide ir primeiro à guilda da cidade para obter mais informações sobre a situação. Quando ele conhece a nova recepcionista da guilda, ela fica irritada com o fato de a capital estar enviando novatos para lidar com um problema tão sério. Mas então, ela vê o cartão de classificação A dele. De repente, o antigo recepcionista Rudy pede desculpas e pergunta o que ocorre. Ele fala da mensagem do irmão, e ela confirma sinais de ataque, difícil até chegar à floresta. Ela mostra os aventureiros feridos quando Millie e Naina aparecem, deixando Cain feliz. Quando ele lhes pergunta por que estão aqui, eles informam que a guilda enviou um chamado a todos os aventureiros de alto escalão. Eles acrescentam que já estiveram na floresta e confirmam as informações que ele ouviu até agora. E acrescentam que, como esses monstros se movem em grupos, os dois não podem se aprofundar muito sozinhos. Eles dizem que Claude e Lena também estão a caminho, e se juntarão a eles em breve, e pedem que ele espere com eles, e não vá para a floresta sozinho. Quando ele insiste, Rudy lhe diz que se algo acontecesse a uma pessoa importante como ele, isso seria muito problemático para a guilda. E quando ele continua insistindo, ela pede que ele leve alguém com ele, e ele lhe garante que tem companheiros. Quando está na floresta, ele convoca Haku e Jin, que o atacam, pois estão felizes em vê-lo novamente. Kangon decide então partir para a investigação e pede a seus companheiros que o alertem se sentirem algo. Ele usa magia para analisar e vai ao monstro mais próximo. Ao notar que é observado, derrota os monstros, mas não descobre quem observa. Então chama Seth para investigar, pois sua magia falha. Seth chega, sente algo estranho e menciona uma presença forte. Ele percebe que todos os monstros são observados por algo ou alguém. Ele diz que esses monstros não são tão bons quanto os que querem alcançar. Não são como os de sua terra natal, são de alto nível. Quando o garoto pergunta por mais detalhes, ele chama seu subordinado de investigação, Dalmácia. Ao aparecer, Dalmácia diz a Caim que já foi um dos 4 reis celestiais, e agora investiga para 7. Impressionado, Caim pede que ele investigue a floresta imediatamente, e Dalmácia envia suas criaturas do submundo para essa tarefa. Enquanto esperam, Caim e seus companheiros começam a derrotar os vários monstros poderosos que aparecem. Para cima. Atravessando-os com facilidade, Cain lhes diz que voltará depois de informar as pessoas da cidade sobre o que está acontecendo, e se teletransporta com os cadáveres dos monstros que derrotou. Na cidade, ele apresenta os monstros aos aventureiros, que afirmam nunca terem visto criaturas como essas antes.
Quando Claude e Lena finalmente chegam, eles concordam em tomar medidas para detê-los antes que consigam entrar na cidade. Cain alerta que existem monstros ainda mais perigosos na floresta e que devem aumentar a vigilância. Na floresta, Dalmatia percebe algo ameaçador e imediatamente avisa. Ele diz que não é aconselhável se aproximar. Seth vê isso como um desafio e pede a Dalmátia para usar suas habilidades de batalha, pois eles estão indo. Aaron percebe e fica alerta, pois não parecem seguidores dos deuses. Mesmo assim, ele fica furioso e solta seus monstros. Seth percebe e se teletransporta de volta à cidade, enquanto os guardas alertam Cain que o ataque começou e que os monstros começaram a se mover em direção à cidade. Cain pensa com clareza e imediatamente envia Rudy para informar Jin sobre isso em sua mansão. Pede a Claude e Lena que reúnam todos os aventureiros e impeçam que os monstros entrem na cidade e decide ir para a floresta com seus companheiros. Quando ele está prestes a partir, Tifana aparece em seu cavalo e lhe diz que Garm solicitou reforços de emergência e que seu exército está a apenas alguns quilômetros da cidade. Na cidade, ela se oferece para acompanhá-lo até a floresta, mas ele pede que ela fique e lidere os cavaleiros da cidade e proteja a cidade e seu povo. Quando ela garante que o fará, Seth e Cain começam a correr a toda velocidade em direção à floresta. Enquanto isso, na floresta, Dalmatia está suspenso no ar e usa sua magia para derrubar facilmente dragão após dragão. Nesse momento, um dragão aparece atrás dele, e quando está prestes a atacá-lo, ele é morto por Cain, que chega a tempo de queimá-lo usando seu inferno. Seth diz a Cain que Aaron está além das árvores visíveis do penhasco. Enquanto o garoto se prepara, o deus maligno o aguarda ansioso. Seth garante cuidar do exército de monstros e insiste que Cain deve focar no líder. Ele tranquiliza Cain, dizendo que terá a ajuda dos subordinados e contará com ele. Cain voa para confrontar Aaron, enquanto Seth e Dalmatia voam para sua própria batalha. De volta à cidade, Tifana está supervisionando a evacuação dos civis, enquanto comanda os cavaleiros para manter os monstros afastados. Nina usa sua magia para examinar a área da floresta ao redor e diz aos combatentes que a onda não tem fim. Isso preocupa Millie, e ela decide ir até a floresta para ajudar Cain e Mina. Claude e Lena Tu decidem acompanhá-la e saem pelos portões da cidade. Na floresta, Seth convoca seus súditos, que percebem os monstros e seus arredores, e descobrem por que foram chamados. Enquanto eles ainda estão surpresos com o fato de Seth estar protegendo uma cidade a pedido de alguém, Dalmatia desce do céu e diz a eles que a pessoa que eles estão ajudando fez um contrato com Seth. Seth interrompe, dizendo que não há tempo para explicações, e ordena que eles entrem em batalha. Os Darklings voam sobre as hordas de monstros e disparam seus lasers contra eles, matando-os o mais rápido que podem. Enquanto isso, Cain ainda está procurando Aaron e explodindo seu inferno aleatoriamente para atraí-lo. Quando uma dessas ondas de sua magia chega à boca de uma caverna, uma explosão de magia oposta é disparada em sua direção. Cain novamente dispara seu inferno para encontrá-lo no meio e bloqueia o ataque com sucesso. Quando a fumaça se dissipa, ele percebe um enorme dragão deitado no chão e percebe que é Aaron. Quando ele pergunta se ele é Aaron, o deus maligno responde que apenas uma parte do deus maligno foi revivida, e portanto, ele teve que pegar emprestado o corpo do dragão. Aaron imediatamente lança fogo de sua boca, o que dá origem a ainda mais monstros, e quando Cain pede que ele pare, ele diz que não pode parar seu jogo. Cain, que está no ar, não quer ver se todos os humanos serão devorados por seus monstros, e em vez disso, libera ainda mais monstros. Cain, que está no ar, lança um inferno no chão para queimar os monstros assim que eles aparecerem. Em outra parte da floresta, Claude percebe pessoas flutuando no ar, e avisa o grupo, que fica surpreso ao ver essa cena. Naina supõe que sejam amigos de Cain, e imediatamente examina os arredores, mas logo percebe que o grupo não pode chegar até essas pessoas. Como muitos monstros estão vindo em sua direção, eles entram em modo de batalha, e os irmãos decidem enfrentar os que estão na frente. Eles puxam suas espadas e correm em direção aos monstros que aparecem e os cortam ao meio. De volta às profundezas da floresta, Aaron fica cada vez mais irritado com Cain, porque seus olhos o fazem lembrar de seus pais que o selaram. Isso faz com que ele mude sua decisão de matar os heróis lentamente por meio do sofrimento, e em vez disso, quer matá-lo instantaneamente. Ele lança uma bola de fogo muito forte contra ele, que é desviada por Cain, e atinge o chão, queimando todos os monstros que estavam lá de uma só vez. Antes que Cain tenha tempo de se recuperar do choque, Aaron lança outro ataque contra ele, do qual ele mal consegue se esquivar, e pula no chão. Assim que o semideus chega ao chão, ele lança um inferno em direção ao dragão, e voa no ar para evitar ser esmagado pelo peso do dragão. Quando ele olha para o deus maligno, vê que embora seu corpo tenha sido derrubado por ser fraco, a magia não teve efeito real sobre o próprio Aaron. Antes que ele tenha tempo de pensar melhor, o dragão lança outra bola de fogo do chão, que derruba Cain. Enquanto isso, Millie e sua equipe estão usando lâminas com poderes mágicos para cortar os monstros aparentemente infinitos que encontram, e manter a motivação, pensando nas bebidas que tomarão depois da luta. Mas já passou.
Do outro lado da floresta, Caim e o dragão recuperam o equilíbrio e o dragão persegue Caim no ar, atirando bolas de fogo nele a cada segundo. De repente, Caim se vira e convoca Haku e Jin no ar, que atacam o dragão e o derrubam de volta ao chão. Aaron imediatamente começa a disparar fogo contra as criaturas, mas elas conseguem se esquivar, correndo de um lado para o outro. Isso irrita o deus, e ele usa sua cauda para derrubar as criaturas no penhasco, fazendo-as perder a consciência. O grupo de aventureiros começa a se cansar da batalha, e Naina mal consegue se manter consciente, apesar de ter perdido todo o seu poder mágico. Lena corre para apoiá-la, enquanto Millie e Claude continuam atacando os monstros. Ao mesmo tempo, Claude tenta motivá-los. Quando um monstro domina Claude, Nina usa o que resta de sua magia para empurrá-lo para fora do cara e matá-lo. Claude vira as costas por um segundo para ver como está a garota, mas, nessa fração de segundo, um monstro ataca e quase o pega. Mas, ele consegue bloqueá-la com sua espada. Nesse momento, as lanças perfuram o monstro, matando-o, e o grupo se vira para ver Tifana cavalgando em direção a eles em seu cavalo. Ela salta sobre o monstro com o qual Millie está lutando, e o derruba, aterrissando de pé na frente deles. Ela os informa que trouxe reforços, e garante que as defesas da cidade estão seguras, e assume o comando das linhas de frente. No entanto, Claude se recusa a deixá-la fazer isso sozinha, e se voluntaria para lutar ao lado dela com sua irmã. Enquanto isso, o dragão lança uma explosão que atinge Haku e Jin inconscientes. Cain corre em direção a eles, e usa sua magia para criar um escudo ao redor deles, e empurrar a explosão para longe. Aaron, ainda mais irritado do que antes, pede que ele pare de ser um cão obediente aos deuses. Ao que Cain responde que os deuses não têm nada a ver com tudo isso, e que ele só quer proteger seus entes queridos. Sorrindo, sua determinação aumenta quando ele volta a se concentrar em seu objetivo, e usa a mesma magia que seu pai usou todos aqueles anos atrás para dominar Aaron, e dispara um feixe de fogo muito poderoso contra ele. O deus supera o choque, e consegue lançar um contra-ataque pouco antes de o raio de Caim estar prestes a atingi-lo. Os dois colocam toda a sua força nos ataques, e por fim, um pilar de luz se ergue no céu, devido ao impacto. Haku e Jin mordiscam a perna do herói para tentar detê-lo, e Seth e Dalmatia aparecem depois de ver a luz para ver o que aconteceu, tirando Caim de seu transe. Quando ele se acalma e observa os arredores, percebe que destruiu grande parte da floresta. Ele começa a procurar o dragão negro, mas seus companheiros o acalmam, fazendo com que ele perceba que conseguiu parar o ataque com sucesso. Informam que os monstros foram para a floresta após a queda do líder, e a cidade está segura. Feliz, ele corre para os amigos, que ficam aliviados ao vê-lo bem. Steph e Dalmatia voltam para casa, honradas por servir a Cain, enquanto o herói abraça os amigos, feliz por proteger seus sorrisos. O rei, no entanto, o chama à capital e pergunta sobre o pilar de luz. A cidade era visível até mesmo de seu palácio. Ele lhe diz que as pessoas daqui pensavam que os deuses haviam descido à terra e que isso havia levado ao caos. O garoto explica o que aconteceu e lhe diz que o dragão era tão forte que ele teve de usar magia de nível imperial e pede desculpas. Ele também é solicitado a explicar o homem visto flutuando no ar usando magia. Ele está farto de Caim e pergunta a Magna se ele já pode desistir do trono, ao que o ministro protesta. No dia seguinte, ele declara oficialmente que Cain é o Visconde de Dorinthal. E quando Tifana fica sabendo disso, fica muito preocupada. Ela lhe diz que Dorinthal é um dos territórios mais perigosos com os valentões da guilda. Todos os nobres que foram designados para ele fugiram da região. Quando Tel está prestes a ir protestar com seu pai, Cain a interrompe e confessa que, na verdade, está empolgado por estar no meio de toda essa ação e por poder construir uma cidade do zero. Logo Caim parte para Dorinthal e se estabelece lá. Imediatamente após sua chegada, ele é atacado pela guilda sob o pretexto de uma festa de boas-vindas. Mas Caim é capaz de derrotá-los facilmente e danificar bastante a arena no processo. Ele então segue para um restaurante para comer e relaxar, onde vê 2 clientes intimidando a garçonete. Isso o irrita e ele os expulsa, sendo preso pelos guardas por causa disso. Enquanto ele tomava chá em seu jardim com toalhas de seda e contava a ele sobre tudo isso, Seth aparece de repente, parecendo muito abatido. Ele conta que sua esposa descobriu sua infidelidade e o expulsou de casa, pedindo a Cain que o ajude. Nesse momento, sua esposa Lafan aparece atrás dele, agarra-o pela orelha e pede desculpas a Cain em seu nome. Quando ela pergunta a Cain o que ele pensa de seu marido, o Visconde responde que pensar em outra mulher quando se está casado com uma mulher tão incomparável, a beleza é indesculpável. Após as meninas gritarem com o príncipe, a esposa de Caim o adverte para não fazê-las chorar. Ela se despede delas e leva Caim de volta. Mais tarde, quando a guilda invade a igreja para atacar os sacerdotes nas trevas, ficam surpresos ao ver Caim lá e são facilmente derrotados. Em seguida, ele constrói um castelo maior do que o do rei, e continua a governar a terra, dando continuidade à sua tendência de exagerar nas coisas, pelo tempo que durar. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos gostosos como esse. Até logo!